Olhamos a história da União Europeia desde os anos da sua fundação e, como sempre, com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Por estar mais connosco. E que encontro com a história nos permite, a partir desta semana, Sr. Manuel? Bem, o nosso programa em geral chama-se o passado do presente. Isto é, tentamos ir sondar as raízes do presente que vivemos, que desejamos, que nos preocupa, que está aí. E, portanto, porque é que está e como é que devia estar e não estará. Bem, e um tema que é hoje, sem dúvida nenhuma, de primeiríssima importância é o da Europa. Tudo aquilo que tem acontecido em Portugal, de há uns anos esta parte, aquilo que neste momento nos atinge também com as dificuldades sociais e económicas acrescidas, também a nossa inserção na União Europeia, o que envolve a ajuda externa também em termos europeus e o que nos exige. Enfim, tudo isto faz da Europa um tema de primeiríssima ordem, primeiríssima importância. Portanto, é um presente, é o nosso presente. E vamos então sondar um pouco o que foi a Europa concretamente, desde que começou aquilo a que se chama hoje a União Europeia. Nem sempre teve este nome assim tão expresso e tão explícito, embora, como nós veremos ao longo desta série de programas, este ideal da União Europeia estivesse presente desde a primeira hora. Portugal aderiu, como nós sabemos, um processo a seguir à Revolução de Abril iniciado, depois nos anos 80 levado a bom termo, e desde então Portugal, em todas as mudanças e transformações, e em geral positivas que tem verificado, tudo isso tem acontecido no quadro europeu e da União Europeia. Mas, enfim, como tudo na história, nada está garantido só por si, e se não tiver o envolvimento e a participação consciente, responsável, comprometida daqueles que são, enfim, os seus sujeitos. E no caso da Europa são os cidadãos dos vários países que formam atualmente a União Europeia, entre os quais estamos nós. Portanto, refletir acerca do passado, deste presente, ou seja, como é que nós chegamos ao estado atual das coisas europeias, parece-me de alguma importância e, portanto, de alguma ajuda, de algum subsídio, até também intelectual e, sobretudo, em termos de cidadania, para quem nos seguir nestes 8 programas. E aí o cristianismo tem um contributo, tem uma perspectiva de análise. Tem. E, certamente, isso será muito realçado, porque eu vou situar-me, sobretudo, naqueles anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, portanto, dos anos 40 até os anos 50, porque é nessa década que se forma aquilo que nós hoje chamamos a União Europeia. E quer a ideia, quer o protagonismo principal, nos leva a 3 figuras da maior referência e 3 cristãos de grande convicção e prática, como seja Schumann pelo lado da França, como seja Adenauer pelo lado da Alemanha e como seja De Gasperi pelo lado da Itália. E qualquer destas 3 figuras, nas quais eu me vou centrar muito, sobretudo a partir do terceiro programa, são figuras do cristianismo mais essencial que a Europa conheceu na segunda metade do século XX, no que diz respeito à formação da Europa, mas já de antes, porque qualquer deles nasce ainda no século XIX. Portanto, são 3 figuras que transportam para a construção europeia uma motivação que, no seu caso, sendo cívica, sendo, digamos assim, filosófica e cultural, é medularmente cristã e evangélica. E temos neste livro, Gerlando Lentini, uma referência, não é? Esse livro é um livrinho muito interessante, é um livro editado há uns anos pela editorial Cidade Nova, ligado ao movimento dos focolares, e que ainda hoje é acessível, e que dá uma boa conta e uma boa ideia de qualquer um destes 3 protagonistas da Europa, como estamos a viver ainda hoje, e, enfim, como iniciação ao tema, é um livro bastante aconselhável, e como temos feito, porque isto se torna mais pedagógico para quem segue os programas, nós partimos sempre de um excerto desse livro para depois o comentarmos e falando sobre ele. Eu até peço já ao Paulo para uma primeira leitura deste livro. Após a guerra, cujo fim foi anunciado por Truman, Churchill e Stalin, a 8 de maio de 1945, a Europa Ocidental esforçava-se por se levantar do terrível conflito.
A miséria, as dívidas, a carência de crédito, as dificuldades criadas pelos problemas coloniais tornavam impossível o recomeço. A 5 de junho de 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, George Marshall, propôs ao seu país apoiar a Europa com um articulado plano de ajudas económicas, de modo a acelerar a reconstrução dos países destruídos e a reanimar a economia mundial. A Europa respondeu à proposta do Plano Marshall com a criação de um organismo internacional, a OSCE, Organização Europeia de Cooperação Económica, em 16 de abril de 1948. Este organismo não era uma instituição supranacional. Estava encarregado não apenas de repartir as ajudas americanas entre os vários países, mas também de promover a liberalização das trocas europeias a fim de tornar supérflua a longo prazo a ajuda exterior. Pouco depois do fim da guerra, em Zurique, a 19 de setembro de 1946, Churchill formulava a ideia de fundar os Estados Unidos da Europa, cuja primeira etapa deveria ser um Conselho da Europa. Mas o Conselho da Europa, organismo de cooperação fundado com vários países a 5 de maio de 1949, não era uma instituição supranacional. Deixava aos seus participantes a soberania completa. Ora bem, e isso dá-nos uma boa resenha do que é que aconteceu antes da constituição daquilo a que nós hoje chamamos a União Europeia propriamente dita. E o que aconteceu na segunda metade dos anos 40 do século XX, porque é aí que nós temos que ir certamente para encontrar as origens deste processo europeu propriamente dito, ou seja, o atual, aquele que nós vivemos. E começa, obviamente, em 45. Em 45 acabou a Segunda Guerra Mundial e deixou a Europa completamente destroçada. Essa Segunda Guerra Mundial foi, a certo título, e tem sido referido como tal, uma guerra civil europeia, começou aí, porque sucede, mais uma vez, nessa fronteira difícil ao longo do Reno, chamemos-lhe assim, entre a Europa da Alemanha para leste e o que fica do Reno para cá, a partir da França, mas que imediatamente se generaliza não só na frente leste e lá embaixo nos Balcãs, mas também depois pelo mundo inteiro, até com a entrada dos Estados Unidos e dos vários países, dos vários continentes também, direto ou indiretamente implicados. É uma guerra tremenda, que sucedeu uma outra também catastrófica, que foi a Primeira Guerra Mundial, também a partir dessa fronteira complexa, digamos assim, do Reno, a Guerra de 14-18, que, por sua vez, já vinha na esteira de uma guerra tremenda, franco-prussiana, de 1870-1871. Portanto, há ali uma fronteira difícil, complicada, de divisão permanente da Europa, mas que, na Segunda Guerra Mundial, teve repercussões ainda mais catastróficas e generalizadas do que nos conflitos anteriores. Mas em 45, a Europa, enfim, como civilização, como cultura, é um enorme campo de escombros, sobretudo naquelas regiões, que foram muitas, diretamente afetadas pelo conflito. Bem, e como é que se reconstruía isto? Porque, para reconstruir países é preciso meios, não é? Se nós hoje verificamos que para os manter em níveis aceitáveis de crescimento e desenvolvimento já é tão difícil, quanto mais, no rescaldo desse terrível conflito em que tudo ficou de rastros, não é? As próprias instituições políticas, no que dizia respeito à Alemanha e a outros países diretamente afetados pelo conflito e da parte derrotada do conflito, era preciso fazer tudo, quase tudo de raiz. As fronteiras alteraram-se e como reconstruir a Europa? Bem, um dos grandes protagonistas do conflito e dos vencedores foi, como nós sabemos, os Estados Unidos da América. Aliás, de certa maneira, a Segunda Guerra Mundial e a hegemonia norte-americana, pelo menos em parte do mundo, então também chamado mundo ocidental, é já uma consequência da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e aquilo que imediatamente sucede marca também o fim da hegemonia daqueles impérios europeus que tinha havido até aí, não falo do alemão, porque esse acabou, como sabemos, mas ainda do próprio Império Britânico, mesmo do Império Francês, com as suas enormes projeções coloniais. Em Portugal nós tivemos alguma coisa disso até aos anos 70, como sabemos, mas em geral a Segunda Guerra Mundial
marca o fim dessas antigas hegemonias e abre-se a outras hegemonias que nunca diz respeito à Europa da Alemanha para o Ocidente, é sobretudo a dos Estados Unidos. Bem, é dos Estados Unidos que parte uma iniciativa de reconstrução económica europeia, protagonizada por esse secretário de Estado que foi referido, portanto, por Marshall, o Plano Marshall, de apoio à reconstrução económica da Europa, porque está claro que os Estados Unidos também interessava uma Europa economicamente sustentada e viável, não apenas para resistir ao império que, entretanto, se formara a leste, à volta da União Soviética, mas, enfim, também para que os Estados Unidos tivessem, digamos, parceiros em termos económicos e comerciais à altura, digamos nós, sem pôr em causa que lá está a sua hegemonia, mas à altura. Bem, e é isso que vai acontecer com o Plano Marshall, a partir de 47, a partir de 48, criam-se até organismos para apoiar a cooperação económica europeia, como esses que estão aí referidos, criou-se até um organismo, o Conselho da Europa, que visava e visa isso mesmo, portanto, o entendimento social, cultural de vários países europeus, mas com esta nota, ou seja, ainda nenhum destes organismos é propriamente supranacional, é propriamente um organismo europeu, como instância, que não digo que se imponha, mas que determina a vida de vários países da Europa. São organismos, digamos, paritários destes diversos países do rescaldo da Segunda Guerra Mundial, mas ainda não conseguem ser um projeto europeu, digamos, unificado. Isso vai suceder a seguir, a partir de 1950 e com aqueles protagonistas que eu referi. Veremos então 2 a 8 dias como tudo isso sucedeu. Voltamos a encontrar-nos com o Sr. Manuel Clemente aqui no programa Eclésia 2 a 8 dias para dar continuidade à apresentação da história da Europa e o contributo que o cristianismo lhe foi dando ao longo dos séculos.